Faltam menos de 48 horas para o prazo mais importante da política externa americana até agora, e o que aconteceu nas últimas horas pode mudar completamente o rumo do Oriente Médio. O Irã tentou negociar, mandou proposta, tentou ganhar tempo, mas a resposta veio direta e sem espaço para interpretação. Trump disse não, sem aliviar o cerco, sem negociações por etapas, sem concessões e, o mais importante, sem pressa. Mas essa decisão não foi impulsiva, muito pelo contrário. Ela faz parte de uma estratégia que vem sendo construída há semanas e que agora começa a revelar suas peças mais importantes. Enquanto muita gente ainda tenta entender o que está acontecendo, 3 movimentos acontecem quase que ao mesmo tempo, e juntos eles mudam completamente o jogo. O primeiro deles foi a rejeição oficial da proposta iraniana. Durante anos, o Irã utilizou uma tática bastante conhecida: negociar em partes. Primeiro, aliviar a pressão econômica, depois discutir os pontos mais sensíveis. Um jogo de tempo, um jogo de desgaste. Essa estratégia funcionou no passado, mas dessa vez não funcionou. Trump identificou o padrão e decidiu não entrar nele. Ao invés de aliviar, ele fez o oposto, ele aumentou a pressão. E isso nos leva ao segundo movimento. Nos bastidores, o comando militar americano já recebeu instruções claras para preparar uma nova fase da operação. Mas não estamos falando de uma guerra tradicional, nada de invasão, nada de ocupação prolongada. O plano é outro: ataques rápidos, precisos, cirúrgicos, golpes diretos em pontos estratégicos, infraestrutura, logística, capacidade operacional. O objetivo não é destruir o país, é colocar o sistema inteiro sob pressão máxima, até que ele não consiga mais sustentar o próprio peso. E aqui entra o terceiro movimento, talvez o mais importante de todos, a blindagem política. Nos últimos dias, o Senado americano rejeitou mais uma vez tentativas de limitar as ações do governo. Isso significa que Trump chega nesse prazo com algo raro em momentos de crise: liberdade total de ação, sem necessidade de recuar, sem obrigação de negociar, sem pressão interna suficiente para mudar de rota. Agora junta isso com o que está acontecendo do outro lado, porque enquanto os Estados Unidos se organizam externamente, o Irã começa a se desorganizar internamente. E o principal sinal disso está no topo da hierarquia. O líder supremo simplesmente desapareceu do cenário público. Nenhum discurso, nenhuma aparição, nenhuma confirmação clara. Relatos indicam que ele foi gravemente ferido no início da operação e desde então governa de forma indireta. A comunicação acontece por mensagens escritas. Sim, bilhetes. Um país inteiro sendo comandado por instruções que não passam nem por canais oficiais visíveis. Isso cria um vácuo, e em qualquer sistema político, vácuos de poder não ficam vazios por muito tempo, eles são preenchidos. No caso do Irã, por quem? Pela ala mais dura do regime, generais da Guarda Revolucionária, militares com visão mais radical, menos dispostos a negociar e muito mais inclinados ao confronto. Na prática, isso muda completamente a dinâmica, porque agora não existe mais uma figura central, forte, capaz de equilibrar decisões. O que existe é um núcleo militar, tomando decisões em um ambiente de pressão externa. E é exatamente essa pressão que está levando o sistema ao limite. A economia iraniana está sendo esmagada. O petróleo, principal fonte de receita do país, praticamente parou. Navios não conseguem sair, rotas são bloqueadas, exportações travadas. E quando um país que depende disso perde essa capacidade, o efeito é imediato. Os estoques começam a se acumular, os tanques enchem e chega a um ponto crítico que pouca gente comenta: não tem mais onde colocar o petróleo. Quando isso acontece, a produção precisa parar.
e parar a produção não é simples. Poços de petróleo, quando são desligados abruptamente, podem sofrer danos permanentes, em alguns casos irreversíveis. Ou seja, não é só uma crise momentânea, é risco de perda estrutural de capacidade econômica e o mercado está reagindo. A moeda iraniana despencou. Em questão de semanas, perdeu grande parte do seu valor. O impacto disso é direto na vida da população. O preço dos alimentos dispara, medicamentos ficam inacessíveis, o custo de vida explode. E quando isso acontece, a pressão deixa de ser só política ou econômica e vira social. E regimes historicamente não caem apenas por pressão externa, eles caem quando a pressão interna atinge um ponto crítico. Agora adiciona mais uma camada nesse cenário. Enquanto isso acontece, a Rússia entrou no jogo. Vladimir Putin entrou em contato direto com Trump nas últimas horas. O objetivo, reduzir a escalada, evitar um cenário mais agressivo, proteger seus interesses na região, porque se o Irã colapsar, a Rússia perde um dos seus principais aliados estratégicos no Oriente Médio. Mas o mais interessante não foi a ligação, foi o que aconteceu depois dela. Nada mudou, nenhuma flexibilização, nenhum sinal de recuo, nenhuma alteração na estratégia. Isso mostra que a decisão já está tomada e, mais do que isso, mostra confiança total no plano que está sendo executado. Agora para e pensa no cenário completo. Um país sob bloqueio econômico externo, com exportações travadas, infraestrutura sob risco, moeda colapsando, população pressionada. Ao mesmo tempo, uma liderança fragilizada, sem presença pública, sem comunicação direta e com poder real migrando para militares mais radicais. Do outro lado, uma potência global com liberdade política, preparo militar e uma estratégia clara de pressão contínua. E no meio disso tudo, o relógio correndo, porque o prazo não é só simbólico, ele marca o momento em que essa operação entra em uma nova fase. E é por isso que a pergunta mais importante agora não é se vai haver acordo, a pergunta é outra: quem vai ceder primeiro? Porque nesse tipo de cenário não existe equilíbrio, ou o sistema se adapta ou ele quebra. E pela primeira vez desde 1979 existe uma possibilidade real de colapso interno no Irã, não por invasão, não por guerra direta, mas por pressão contínua, estratégica e crescente. E se isso acontecer, o impacto não vai ser só regional, vai atingir mercados, vai afetar energia global, vai redesenhar alianças e pode marcar o início de uma nova fase na geopolítica mundial. Agora é acompanhar, porque as próximas horas não são apenas importantes, elas podem ser decisivas.